21 de novembro, festa da apresentação de Nossa Senhora. O dia de hoje é a despedida das festas marianas no ano eclesiástico. Tudo o que sabemos da apresentação de Nossa Senhora no templo, sabemos-lo por lendas e informações extra-bíblicas, o que não quer dizer que o assunto da festa careça de probabilidade histórica. Segundo uma piedosa lenda, Maria Santíssima, tendo apenas 3 anos de idade, foi pelos pais, em cumprimento de uma promessa, levada ao templo, para ali, com outras meninas, receber a educação adequada à sua idade e posição. A Igreja Oriental distinguiu este fato com as honras de uma festa litúrgica. A Igreja Ocidental conhece a comemoração da apresentação de Nossa Senhora desde o ano de 1371, prescrita primeiramente só para a corte papal, então residente em Avignon. Em 1585, Sixto V ordenou que fosse celebrado em toda a igreja. A apresentação de Nossa Senhora encerra 2 sacrifícios, a dos pais e o da menina Maria. Diz a lenda que Joaquim e Ana ofereceram a Deus a filhinha no templo, quando esta tinha 3 anos. Sem dúvida, foi para essas santas pessoas um sacrifício muito grande, separar-se da filhinha, que se achava numa idade em que não há pais que queiram confiar os filhos a mãos estranhas. 3 anos é a idade em que a criança recompensa já de algum modo os trabalhos e sacrifícios dos pais, formulando palavras e fazendo já exercícios mentais, que encantam e divertem, dando ao mesmo tempo provas de gratidão e amor filiais. Joaquim e Ana não teriam experimentado o sacrifício em toda a sua amargura? O coração dos amorosos pais não teria sentido a dor da separação? Que foi que os levou a fazer tal sacrifício? Além da fala de um voto que tinham feito. Votos desta natureza não eram raros no Antigo Testamento. As crianças eram educadas em colégios anexos ao templo e ajudavam os múltiplos serviços e funções da casa de Deus. Não erramos em supor que Joaquim e Ana, quando levaram uma filhinha ao templo, fizeram-no por inspiração sobrenatural, querendo Deus que sua futura esposa e mãe recebesse uma educação e instrução primorosíssima. Grande era o sacrifício de Maria. Não resta dúvida que, para Maria, a criança entre todas a mais privilegiada, a cerimônia da apresentação significava mais que a entrada no colégio do templo. Maria reconhecia em tudo uma solene consagração da vida a Deus. A oferta de si mesma ao Supremo Senhor. O sacrifício que oferecia era a oferta das primícias, e as primícias, por mais insignificantes que sejam, são preciosas por serem uma demonstração de generosidade do ofertante e uma homenagem a quem as recebe. Maria ofereceu-se sem reserva para sempre, com contentamento e júbilo da alma. O que o psalmista cantou, cheio de entusiasmo, traduziu-se na alma da bem-aventurada menina. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Salmos 83, capítulo 83, versículo 3. Entrarei junto ao altar de Deus, Deus que alegra a minha juventude, a minha mocidade. Que espírito, tanto nos santos pais como na Santa Menina. Que espetáculo para o céu e para os homens, o que toda a plenitude edifica e eleva a todos que se ocupam deste mistério, na vida mais bela que a piedade, o desprendimento completo no serviço do Senhor. A vida de Maria Santíssima do templo foi a mais santa, a mais perfeita que se pode imaginar. O templo era a casa de Deus, e na proximidade de Deus se sentia bem em alma e flor. O passarinho achou casa para si e a rola ninho nos altares do Senhor dos Exércitos, onde o dia é melhor que 1000 nas tendas dos pecadores.
Salmos, capítulo 83. Santo era o lugar onde Maria vivia. Era o templo onde os antepassados tinham feito orações, celebrando festas. Era o templo onde se achava o santuário do Antigo Testamento, a arca, o trono de Deus no meio do povo. Era o templo, afinal, de que as profecias diziam que o Messias nele devia fazer entrada. Naquele tempo, a menina Maria rezava e se preparava para a grande missão que Deus lhe tinha reservado. Como os olhos da serva nas mãos do Senhor, assim os olhos de Maria estavam fitos no Senhor, seu Deus. Salmos, capítulo 122. Segundo uma revelação com que Maria agraciou a Santa Isabel de Turingia, todas as orações feitas naquele tempo se lhe resumiam no seguinte: primeiro, ao alcançar as virtudes da humildade, paciência e caridade. Segundo, conseguir amar e odiar tudo que Deus tem amor ou ódio. Terceiro, amar ao próximo e tudo que lhe é caro. Quarto, a conservação da nação e do templo, a paz e a plenitude nas graças de Deus. E 5, finalmente ver o Messias e poder servir a sua santa mãe. Maria era um modelo de obediência, amor e respeito para com os superiores, de caridade e amabilidade para com os companheiros. Tinha um coração alheio à antipatia, à rixa, ao azedume e ao amor próprio. A Maria no templo eram aplicáveis as palavras do psalmista. Salmo 139. Senhor, meu coração não se ensoberbeceu, nem meus olhos se elevaram. Não andei em grandeza, nem em magnificência sobre a minha sorte. Não se elevaria a minha alma, ai de mim, mas como um menino. Não andei em grandeza, nem em magnificência sobre a minha sorte. Se não fosse humilde, o meu sentimento não se elevaria, a minha alma, ai de mim. Mas como o menino apartado já do peito da mãe e fica descansando nos braços, assim está a paz na minha alma. Maria era uma menina humilde, despretensiosa e amante do trabalho. Com afã lia e estudava os santos livros. Como os meninos do colégio do templo se ocupavam de outros serviços concernentes ao serviço santo, é provável que Maria tenha recebido instruções sobre diversos trabalhos, como fossem pintura, trabalhos de agulha, canto e música. É a opinião de muitos que o grande véu do templo, que na hora da morte de Jesus se partiu de alto e baixo, tenha sido confeccionado por Maria Santíssima e as companheiras. Assim foi santíssima a vida de Maria. O Divino Espírito esmerilhou o coração e o espírito da esposa, mas Maria poderia aplicar a si as palavras de Siraque, 51, capítulo 18, versículo 18. Quando ainda era pequena, procurei a sabedoria na oração. Na entrada do templo estava por aí. Ela floresceu como uma nova temporada. Meu coração nela se alegrou e desde a minha mocidade procurei seguir-lhe o rastro. É de admirar que Maria, assim amparada pelos cuidados humanos e divinos, progredisse de virtude em virtude. De Nosso Senhor o Evangelho constata diversas vezes esta circunstância. Como Jesus, também Maria cresceu em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Este crescimento a Igreja contempla-o em imagens grandiosas, traçadas por Siraque, capítulo 24, versículos 17 e 23. Sou exaltada qual cedro no Líbano e qual cipreste no monte Sião. Sou exaltada qual palma em Cádiz e como os rosários em Jericó. Qual oliveira especiosa nos campos e qual plátano. Sou exaltada junto da água nas praças. Assim como cinamomo e o bálsamo que difunde em cheiras a lei fragrância. Como a mirra escolhida derramei odor de suavidade na minha habitação. Como uma vide lancei flores de um agradável perfume. E as minhas flores são frutos de honra e de honestidade. Nunca houve mocidade tão santa e esplendorosa como a de Maria Santíssima.
Outra não poderia ser, devendo Maria preparar-se para a realização do mistério dos mistérios, na encarnação do Verbo eterno. Reflexões. A festa da apresentação de Nossa Senhora encerra belos ensinamentos para a família cristã, para pais e filhos. Que modelo mais perfeito para os cristãos poderiam procurar que Joaquim e Ana? Que exemplo de verdadeiro amor de Deus nos dão? Os pais não devem sacrificar os filhos ao egoísmo e às paixões, mas a Deus que lhes deu. Como Joaquim e Ana, devemos estar prontos e oferecer os filhos, quando Deus os chama para o seu serviço. Todos nós vemos em Maria o exemplo que devemos imitar, se queremos que nossa vida seja agradável a Deus. Oração, pureza de coração e trabalho. Eis os capítulos principais no índice da vida cristã.